Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Prefácio. Este livro foi escrito para que cada um que o ler possa saber que Jesus Cristo ainda está salvando e curando as pessoas. É minha convicção que Ele em breve aparecerá novamente. Este livro relata como Ele escolheu um menino pobre e o chamou para o seu ministério, como o menino fugiu dele por um tempo e depois se voltou para ele de todo o coração. Oração. Ó Pai Celestial, por favor, abençoa cada um que ler este livro. Faze-o saber que Tu vais chamar uma poderosa igreja em breve, tal como nunca temos visto. Nós ainda cremos em Ti. Cria um desejo em cada coração e, ó Ser justo, ajuda Teu humilde servo a levar avante a Tua mensagem. Eu sei que Tu me escondeste nos juncos, como fizeste com Moisés, para algum propósito. Deste modo, Pai, ajuda-me a glorificar o Teu nome, pois eu o peço no nome de Jesus. Amém. Eu nasci no condado de Cumberland, Kentucky, em uma pequena cabana rústica de madeira. Meu pai e minha mãe se casaram jovens, e eu era o primogênito. Minha mãe me contou que, uma vez quando eu tinha somente quase que 6 meses de idade, e papai estava longe de casa, nós ficamos presos pela neve nas montanhas por vários dias. Nós estávamos sem alimento e mamãe estava ficando mais fraca a cada instante. Por fim, ela pensou que o fim tinha chegado. Ela disse que ajuntou todas as nossas roupas e roupas de cama e, me tomando em seus braços, ela envolveu todas elas em nós para que pudéssemos nos manter tão aquecidos quanto possível. Caro leitor, eu creio que aquele teria sido o fim se nosso amoroso Salvador não tivesse aparecido em cena naquela ocasião. Porém, Ele sempre está perto e aparece no momento exato. Ele falou a um velho vizinho estimado, de coração santo, e lhe falou que viesse ver por que não tinha havido nenhuma fumaça saindo da nossa chaminé durante os últimos dias. Quando ele chegou e arrombou a cabana, encontrou mamãe e eu quase mortos de fome. Ele apanhou um pouco de lenha e fez um fogo. Então, ele retornou à sua cabana para nos apanhar algum alimento. Logo, nós estávamos passando para o vigor e saúde novamente. Louvado seja o seu nome por isso. Logo depois disso, nós deixamos o estado de Kentucky e nos mudamos para a Indiana. Papai foi trabalhar para um fazendeiro perto de Utica, Indiana. Nós vivemos ali quase 1 ano e então nos mudamos para mais adiante, embaixo no Vale do Ohio. Vários anos passaram e eu chegara a ser um rapaz de bom tamanho quando Deus falou comigo. Eu estava em meu caminho uma tarde para levar água do celeiro para casa, o qual estava a quase 1 quadra de casa. Quase a meio caminho entre a casa e o celeiro, ali se achava um velho álamo. Eu acabara de chegar em casa da escola naquela tarde e os outros meninos da vizinhança iam sair para ir até a velha lagoa para pescar. Eu estava chorando, querendo ir, porém papai disse que eu tinha que carregar água. Eu havia parado debaixo da árvore para descansar quando, de repente, eu ouvi o vento soprando as folhas. Eu sabia que
ele não estava soprando em nenhum outro lugar. Parecia ser uma tarde muito calma. Eu me afastei da árvore e notei que, num lugar quase que do tamanho de um barril, parecia estar ventando através das folhas da árvore. Então ali veio uma voz dizendo: nunca bebas, fumes ou tesouros teu corpo de maneira alguma, pois eu tenho uma obra para tu fazeres quando tiveres idade. Isso me assustou tanto que eu corri para casa, mas nunca falei nada a ninguém sobre isto. Nunca consegui beber ou fumar. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nos últimos dias. Quando eu cheguei a ter suficiente idade para sair com companhia de jovens, eles caçoavam de mim e diziam que eu era um efeminado por não fumar nem beber. Eles diziam que até as moças fumavam e que elas tinham mais coragem do que eu. Fiquei com vergonha, então, de lhes contar o que ia acontecer em minha vida. Porém, caros amigos, eu certamente me glorio de falar ao mundo sobre isto hoje. Aleluia! Por volta da idade de 14 anos, fui seriamente ferido enquanto caçava. Passei 7 meses no hospital. Deus tratou comigo, mas eu não dei ouvidos. O chamado se tornou cada vez mais real para mim. Porém, não sendo criado num lar cristão, tentei resistir a isto. Muitas vezes eu ouvia aquela pequena voz serena me chamando, mas eu recusava em ouvi-la. E cheguei a um ponto que mal podia suportar até mesmo ouvir a palavra igreja ser mencionada. Um dia, decidi que eu achara uma maneira de me livrar desse chamado. Eu ia para o oeste para trabalhar no rancho. Amigo, Deus é simplesmente tão grande ali fora quanto é em qualquer lugar. Possa você tirar proveito de minha experiência. Quando Ele lhe chamar, responda a Ele. Numa manhã de setembro, no ano de 1927, eu disse à mamãe que eu ia numa viagem de acampamento até Tunnel Mill, que são 22 quilômetros de distância de Jeffersonville, onde nós vivíamos na ocasião. Eu já planejara uma viagem até Arizona com alguns amigos. Quando mamãe teve notícias de mim novamente, eu não estava em Tunnel Mill, mas em Phoenix, Arizona, fugindo do Deus de amor. A vida de rancho foi muito boa por algum tempo, porém, logo se desgastou, como qualquer outro prazer do mundo. Porém, possa eu dizer aqui, louvado seja Deus, que a experiência com Jesus se torna cada vez mais doce a cada momento e jamais se desgasta. Jesus dá paz perfeita e conforto sempre. Muitas vezes eu ouvi o vento soprando através dos altos pinheiros. Parecia como se eu pudesse ouvir a sua voz constantemente chamando lá na floresta, dizendo: Adão, onde estás? As estrelas pareciam estar tão perto que você podia apanhá-las com as suas mãos. Deus parecia estar tão perto. Uma coisa que parece significar muito para mim, ainda a respeito daquela região, são as estradas no deserto. Se alguma vez você sai da estrada, você se perde tão facilmente. Tantas vezes turistas veem florzinhas do deserto e saem da rodovia para apanhá-las. Eles vagueiam no deserto e se perdem e às vezes morrem de sede. Assim é no caminho cristão. Deus tem um caminho. Ele fala dele em Isaías capítulo 35. Chama-se o caminho da santidade. Muitas vezes, pequenos prazeres do mundo o arrastam para fora do caminho. Então, você perdeu sua experiência com Deus. No deserto, quando você está perdido, ali às vezes aparece uma miragem. Para as pessoas que estão morrendo de sede, a miragem será um rio ou um lago. Muitas vezes, as pessoas correm atrás delas e caem nelas e simplesmente descobrem que estão apenas se banhando em areia quente.
Às vezes, o diabo lhe mostra algo que ele diz que é agradável. Aquilo é só uma miragem. É algo que não é real. Se você der ouvidos, você se achará somente empilhando tristezas em sua cabeça. Não dê atenção a ele, caro leitor. Creia em Jesus, que dá água viva para aqueles que têm fome e sede. Um dia eu recebi uma carta de casa me dizendo que um dos meus irmãos estava muito enfermo. Era Edward, o que nasceu logo depois de mim. Naturalmente eu pensei que não fosse sério, de modo que eu criei que ele estaria bem. Porém, numa tarde, alguns dias mais tarde, quando eu estava vindo da cidade, assim que eu passei pelo refeitório do rancho, vi um papel em cima da mesa. Eu apanhei. Dizia: Bill, venha até o Pasto Norte. Muito importante. Depois que eu li o recado, um amigo e eu fomos até o pasto. A primeira pessoa que eu encontrei foi um velho representante de autoridade federal do Texas que trabalhava no rancho. Seu nome era Durfee, mas nós o chamávamos de Pop. Ele tinha uma expressão triste em sua face quando ele me disse: Jovem Billy, tenho más notícias para você. Nesse momento, o capataz veio subindo. Eles me disseram que um telegrama acabara de chegar informando da morte de meu irmão. Caro amigo, por um momento eu não pude me mover. Era a primeira morte na nossa família. Porém, eu desejo dizer que a primeira coisa em que pensei foi se ele estava preparado para morrer. Quando eu me virei e olhei através da pradaria amarela, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como eu me lembrei de como tínhamos juntos uma vida difícil quando éramos garotinhos e quão duro havia sido para nós. Nós íamos à escola com quase nada para comer. Os dedos ficavam para fora de nossos sapatos e nós tínhamos que usar velhos casacos presos com alfinete até o pescoço porque não trazíamos nenhuma camisa no corpo. Como eu me lembrei também de um dia que mamãe colocara um pouco de pipoca num pequeno balde para o nosso lanche. Nós não comíamos com o restante das crianças. Não tínhamos condições de comprar comida como elas tinham. Nós sempre íamos de mansinho por cima da colina e comíamos. Eu me lembro de que o dia em que tínhamos pipocas, nós achamos que foi um verdadeiro banquete. Deste modo, para estar seguro de que eu conseguiria a minha porção disto, eu saí antes do meio-dia. Peguei um bom punhado antes que o meu irmão tivesse a sua porção. Então, de pé ali, olhando na pradaria ressecada pelo sol, eu pensei em todas essas coisas e me perguntei se Deus o havia levado para um lugar melhor. Então, novamente Deus me chamou, mas, como de costume, procurei repelir isto. Eu me aprontei para voltar para casa para o funeral, quando o reverendo McKinney, da igreja de Port Fulton, um homem que é simplesmente como um pai para mim, pregou em seu funeral. Ele fez menção de que pode haver alguns aqui que não conheçam a Deus. Se assim for, creia nele agora. Oh, como eu me agarrei em meu assento! Deus estava intervindo novamente. Caro leitor, quando ele chama, responda a ele. Nunca me esquecerei de como o pobre velho papai e mamãe choraram depois do funeral. Eu desejei voltar para o oeste, porém mamãe me implorou tanto para ficar que eu finalmente concordei em ficar se eu conseguisse encontrar trabalho. Eu logo consegui um emprego com a Companhia de Serviço Público de Indiana, onde estou empregado agora. Por volta de 2 anos mais tarde, enquanto testava medidores de gás na loja de medidores da usina de gás em New Albany, eu me intoxiquei com gás e por semanas sofri disto. Fui a todos os médicos que eu conhecia. Eu não pude obter nenhum alívio. Eu sofria de acidez estomacal, causada pelos efeitos do gás.
tornava-se pior a cada momento. Fui levado a especialistas em Louisville, Kentucky. Eles finalmente disseram que era o meu apêndice e disseram que eu tinha que ser operado. Eu não podia crer nisto, pois nunca tive dor no lado. Os médicos disseram que eles não podiam fazer mais nada por mim até que eu fosse operado. Finalmente, concordei em ser operado, mas insisti que eles usassem uma anestesia local para que eu pudesse acompanhar a operação. Eu desejei que alguém que conhecesse Deus ficasse ao meu lado. Eu cria em oração, mas nunca conseguia orar. Deste modo, o ministro da primeira igreja batista foi comigo até a sala da operação. Quando eles me mudaram da mesa para a minha cama, eu me senti ficando cada vez mais fraco. Meu coração com dificuldade batia. Eu sentia a morte sobre mim. Minha respiração encurtava-se a cada momento. Eu sabia que eu havia chegado no fim do meu caminho. Amigo, espere até que você chegue ali uma vez. Então você pensará em muitas coisas que você tem feito. Eu sabia que eu nunca tinha fumado, bebido ou tido hábitos impuros, porém eu sabia que eu não estava preparado para me encontrar com meu Deus. Meu amigo, se você é apenas um membro de igreja, frio e formal, você saberá quando chegar ao fim que você não está preparado. Deste modo, se isso é tudo que você conhece sobre o meu Deus, eu lhe peço aqui mesmo para ficar de joelhos e pedir a Jesus que lhe dê essa experiência de ser nascido de novo, como sobre aquilo que ele falou a Nicodemos em João, capítulo 3. E como os sinos da alegria tocarão, louvado seja o seu nome. Começou a ficar mais escuro no quarto do hospital, como se estivesse em uma grande floresta. Eu podia ouvir o vento soprando através das folhas. Todavia, parecia muito distante dentro da floresta. Você provavelmente tem ouvido um sopro de vento soprando as folhas, vindo cada vez mais para perto de você. Eu pensei, isto é a morte vindo para me levar. Minha alma ia encontrar-se com Deus. Eu tentei orar, mas não conseguia. Para mais perto o vento vinha, cada vez mais ruidoso. As folhas moviam-se ruidosamente e, de repente, eu me fui. Parecia então que eu voltara a ser novamente um menininho descalço, de pé nessa senda debaixo da mesma árvore. Eu ouvi essa mesma voz que dizia: nunca bebas, nem fumes. E as folhas que eu ouvi eram as mesmas que sopravam nessa árvore naquele dia. Porém, desta vez a voz disse: eu te chamava e tu não vinhas. Ela se repetiu pela terceira vez. Então eu disse: Senhor, se és tu, deixa-me voltar novamente à terra e eu pregarei o teu evangelho desde o telhado das casas até as esquinas das ruas. Eu falarei a todos sobre isto. Quando esta visão passou, verifiquei que eu nunca me sentira tão melhor. Meu cirurgião ainda estava no edifício. Ele veio e me examinou e ficou surpreso. Ele me olhava como se pensasse que eu morreria. E então ele disse: eu não sou homem de ir à igreja, minha clientela é grande demais, porém eu sei que Deus visitou este moço. Por que ele disse isso, eu não sei. Ninguém tinha dito nada sobre isto. Se eu tivesse sabido então o que eu sei agora, eu teria me levantado daquela cama gritando louvores ao seu nome. Depois de alguns dias, me foi permitido voltar para casa. Porém, eu ainda estava enfermo e fui obrigado a usar óculos para os meus olhos devido ao astigmatismo. Minha cabeça tremia quando eu olhava para qualquer coisa por um momento. Eu comecei a buscar e achar a Deus. Eu ia de igreja em igreja, tentando encontrar algum lugar onde houvesse uma antiquada chamada de altar. A parte triste foi que eu não pude encontrar nenhuma. Eu disse que se algum dia eu fosse um cristão, eu seria um cristão verdadeiro.
Um ministro que me ouvira fazer o comentário disse: "Ora, jovem Billy, você vai acabar no fanatismo." Eu disse que se algum dia eu tivesse religião, desejaria senti-la quando ela viesse, exatamente como os discípulos sentiram. Oh, louvado seja o seu nome! Eu tive religião mais tarde e eu ainda a tenho, e pela sua ajuda eu a manterei para sempre. Uma noite eu fiquei tão faminto por Deus e por uma verdadeira experiência que eu fui até um velho barracão detrás de casa e tentei orar. Eu não sabia como orar então, de modo que eu simplesmente comecei a falar com ele como eu falaria com qualquer outra pessoa. Subitamente veio uma luz ali no barracão e ela formou uma cruz, e a voz da cruz falou comigo numa língua que eu não podia entender. Então ela se foi. Eu fiquei fascinado. Quando voltei a mim novamente, eu orei: "Senhor, se és tu, por favor, venha e fala comigo novamente." Eu estivera lendo minha Bíblia desde que eu viera do hospital para casa e eu tinha lido em João 4: "Amados, não creais a todo espírito, mas provai se eles são de Deus." Eu sabia que um espírito havia aparecido para mim e assim que eu orei, isto apareceu novamente. Então pareceu para mim que havia sido tirado 450 quilos da minha alma. Eu pulei e corri para casa e parecia como se eu estivesse correndo no ar. Mamãe perguntou: "Bill, o que aconteceu com você?" Eu respondi: "Eu não sei, porém eu certamente me sinto bem e leve." Eu já não podia permanecer em casa mais. Eu tive que sair e correr. Eu sabia então que se Deus desejasse que eu pregasse, Ele me curaria. De modo que eu fui a uma igreja que cria em unção com azeite e eu fui curado instantaneamente. Eu vi então que os discípulos tinham algo que a maioria dos ministros não tem hoje. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e assim podiam curar os enfermos e fazer poderosos milagres em seu nome. Deste modo, comecei a orar pelo batismo do Espírito Santo e o recebi. Um dia, por volta de 6 meses mais tarde, Deus me deu o desejo do meu coração. Ele falou comigo numa grande luz, dizendo-me para ir pregar e orar pelos enfermos e que Ele os curaria independente de que enfermidade eles tivessem. Eu comecei a pregar e a fazer o que Ele me disse para fazer. Oh, amigo, estou longe de lhe falar da maneira que tudo aconteceu. Os olhos dos cegos se abriram, o coxo andou, cancerosos foram curados e todos os tipos de milagres foram feitos. Um dia, ao pé da rua Spring, Jeffersonville, Indiana, depois de um revivamento de 2 semanas, eu estava batizando 130 pessoas. Era um dia quente de agosto e havia mais ou menos 3.000 pessoas presentes. Eu estava para batizar a 17ª pessoa quando, de repente, eu ouvi aquela pequena voz serena novamente. E ela disse: "Olhe para cima." O céu era como de bronze nesse dia quente de agosto. Nós não tínhamos tido chuva por quase 3 semanas. Eu ouvi a voz novamente, e então, novamente, pela 3ª vez, ela disse: "Olhe para cima." Eu olhei para cima, e ali do céu veio uma grande estrela brilhante, a qual eu vira muitas vezes antes, porém sobre a qual eu não lhes tinha falado. Muitas vezes eu contei a pessoas sobre isto aparecer e elas somente riam e diziam: "Ah, Bill, você está apenas imaginando isso, ou possivelmente você estivesse sonhando." Mas louvado seja Deus, desta vez ele se mostrara visível a todos, porque isto veio tão perto de mim que eu nem sequer podia falar. Depois que alguns segundos haviam se passado, eu gritei e muitas pessoas olharam para cima e viram a estrela bem sobre mim. Alguns desmaiaram enquanto outros gritavam e outros fugiam. Então a estrela voltou para o céu
e o lugar de onde saíra era de aproximadamente 4,5 metros, e este lugar continuou se movendo e se revolvendo como se ondas estivessem se agitando. Havia se formado ali naquele lugar uma pequena nuvem branca, e a estrela foi acolhida no alto nesta pequena nuvem. Caro leitor, se eu tão somente tivesse espaço neste livreto para lhe falar das muitas coisas que têm acontecido, de como o nosso tabernáculo foi construído e de muitos dos nossos poderosos revivamentos que nós temos realizado. Pessoas têm vindo de toda parte para serem curadas. Porém, eu vou ter que deixar este livro suficientemente pequeno para que este saia barato e esteja ao alcance de todos. Estas coisas são para informá-lo que Jesus Cristo ainda é o mesmo como ele foi ontem e hoje e será eternamente, e que você deve crer nele e ser salvo. Se você puder, a qualquer momento que os nossos revivamentos estejam perto de você, por favor, assista-os.